Que a graça, que a paz de Jesus esteja com você, meu amado irmão, meu querido, nesse final de tarde, início de noite. Queria, mais uma vez, juntos, irmos à palavra de Deus, olhar o que a palavra fala sobre a pessoa de Jesus. Temos caminhado ao longo das semanas, já algumas semanas, observando como Jesus é identificado, como Jesus é dito pela palavra, os nomes, as designações, como a Bíblia chama Jesus. O objetivo de conhecer tudo aquilo que Jesus é e o que ele pode fazer. Nós vamos hoje até Romanos, capítulo 11. Aqui Paulo falando em todo esse capítulo sobre o futuro de Israel. Ele vem falando da rejeição de Israel pelo Messias, pelo Salvador. E aqui, já próximo do final do capítulo, ele faz uma declaração dizendo: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Romanos 11, versículo 27. Jesus é o libertador. Muito importante entendermos que a nossa condição, conforme a própria palavra nos revela, era uma condição de escravidão. Paulo, falando da nossa liberdade em Cristo pela graça, no capítulo 6 de Romanos, ele diz: foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Éramos escravos do pecado. O homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. Ele serve ao pecado por natureza. Ele não tem a opção de não servir ao pecado. O seu desejo é pecar. A sua carne o leva a pecar. Não há a opção de não pecar. Somente na pessoa de Jesus, somente quando encontra a Jesus, é que ele pode, de fato, desfrutar de uma libertação. No mesmo capítulo, ele vai dizer no versículo 17: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E no 18 ele diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. No 20, ele diz: porque quando eres escravos do pecado. No 22 ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Libertados do pecado, libertados por Jesus. Ele é o nosso grande libertador, através da sua morte, através do preço que foi pago naquela cruz. Ele nos deu liberdade. Falando aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo diz: para a liberdade, versículo 1, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Havia uma luta na igreja dos Gálatas, na Galácia, em voltar a viver debaixo da lei, em ajustar a lei e a graça. E Paulo traz essa palavra de correção, de direção. Vocês não são mais escravos da lei, vocês não são mais escravos. Jesus veio como libertador. É Ele que nos liberta do pecado. É Ele que tira de nós o desejo desenfreado, o desejo sem fim por pecar. Ele é a esperança que nós temos de uma vida santa,
de uma vida sem nenhum pecado. Mas na frente, no livro dos Hebreus, aos Hebreus, no capítulo 2, nós encontramos o escritor falando dessa obra que Jesus fez por nós. Aqui ele relata Jesus sendo coroado de honra, coroado de glória, revelando que nós temos agora, através de Jesus, essa nova vida. Ele diz a partir do verso 14, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E preste atenção agora o que ele diz no verso 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E livrasse, libertador, aquele que resgatou, aquele que nos trouxe, que pagou o preço para nos trazer de volta a Deus. Livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão. O fruto do pecado é a morte. E é esse pavor que nos consome quando não temos a clareza da obra de Jesus, quando não temos uma vida entregue a Ele. Quando falamos de pavor da morte, não podemos deixar de falar do momento que nós vivemos, onde há um grande pavor pela morte, um grande desespero. Hoje estava vendo um vídeo de um colega, de um dos médicos que faleceu aqui em nosso estado, e ele, pouco tempo depois que o colega faleceu, ele fez esse vídeo falando, clamando para as pessoas para que reflitam nesse momento sobre a vida, sobre a morte, sobre os cuidados que tem que ter. E aquele colega parecia muito entristecido por ter perdido o seu amigo, mas eu entendi a sua palavra. Cuidado, a morte está às portas, cuidem para que ela não vos pegue. Nós não temos pavor da morte, porque, como Paulo diz, para nós o viver ou morrer, tanto faz. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, estar com Jesus, enfim. A grande palavra, a grande mensagem, a grande nova, boa nova, é que Jesus é o nosso libertador. É Ele que nos liberta desses medos, dessas angústias, desses anseios. Podemos passar por aflições, ter bom ânimo, porque Jesus venceu. Ele venceu a morte para nos dar vitória sobre a morte. Quando declaramos que nem morte, nem vida, nem principados, nada nos separa do amor de Deus, graças a essa libertação que temos em Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse final de dia, início de noite, que essa palavra, Jesus, o libertador, ela possa trazer ânimo, fé, consolo ao teu coração. Que lembres que Ele te resgatou para uma nova vida, para ter uma comunhão plena com Deus. Que Deus te abençoe, querido.